O problema é grave, o problema é complexo, ele é extenso, ele demora de ser resolvido. As empresas que exploram esta atividade econômica precisam assumir de forma muito séria um compromisso de zelar diuturnamente, diariamente, pela rigidez de cada uma das barragens, para que elas não se rompam, para que novas vítimas não sejam atingidas. E é também preciso cuidar de questões emergenciais. As pessoas estão sem casa, muitas sem condição de pagar um novo aluguel, começa a faltar comida, pessoas começam a perder emprego e, portanto, perdem renda. É preciso que as crianças retornem à escola, que tenham condição de pagar pelos objetos escolares, é preciso que a vida volte ao normal. E isso não é possível se a empresa não assumir de forma muito clara as suas responsabilidades imediatamente, independentemente de ações judiciais. É preciso tratar dessa questão também extrajudicialmente, mediante uma atuação direta que ouça os atingidos, que os ouça para saber quais são os seus interesses e quais são os direitos deles que foram atingidos. Nesta tarde eu receberei também o presidente da Vale. Eu fiz questão de receber primeiro as pessoas, os representantes das pessoas atingidas, dos mortos e desaparecidos, e ouvir deles a narrativa. Receberei agora à tarde o presidente da Vale, que me pediu essa audiência, e às 16 horas há uma solenidade programada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e por mim, como presidente do CNMP, para a assinatura de um documento que expressará a coesão dessas duas instituições, a Justiça e o Ministério Público, em torno da priorização deste tema. Qual é o objetivo do encontro com o presidente da Vale? Esse é o tom do presidente da Vale, da senhora dizer para que a empresa tem que extrajudicialmente já assumir essa responsabilidade? É um tom que não é novo. No sábado mesmo, quando estive no cenário desta tragédia, eu ali mesmo já expressei a expectativa do Ministério Público, que é elevada, de que as soluções para este caso sejam notadamente extrajudiciais. A solução extrajudicial, espera-se, deve ser mais rápida, cada um assumindo o seu dever de responsabilidade, de indenizar, de adotar medidas emergenciais. Não é preciso aguardar a ação da Justiça. Aquele que comete uma infração, ele tem o dever de reparar o dano. E é nessa linha a minha conversa hoje à tarde, do mesmo modo. Essa reparação seria essencialmente indenizações? Há vários tipos de reparações que precisam ser feitas, tanto de natureza trabalhista, quanto de natureza civil, quanto de natureza ambiental e também criminal, cada um ao seu tempo. A reparação criminal é feita no judiciário, mas a reparação civil, trabalhista e ambiental pode ser feita extrajudicialmente. Essa é a minha expectativa. O episódio de Mariana trouxe muitas e graves lições. Houve todo um aprendizado das instituições e do próprio movimento social que precisa ser valorizado. Houve ali também alguns erros de encaminhamento e, sobretudo, há uma demora na solução dos casos que precisa ser trazida à mesa. E esta demora vem em detrimento dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, que são trabalhadores, que são moradores, que são pessoas que estavam na linha direta da ação da lama provocada pelo rompimento. E são pessoas que não tinham condições de se defender. Portanto, nesta situação de pessoas fragilizadas, é preciso que elas falem por si, se auto-organizem. É preciso valorizar o movimento dos atingidos por barragem. É preciso valorizar as comissões espontâneas que estão sendo feitas pela população que está se auto-organizando. Em todo o país, quando a sociedade fala por si, ela fala melhor, porque ela entende melhor a sua própria dor. Mas junto com a população está o Ministério Público. E o Ministério Público no Brasil tem a obrigação de fazer a defesa da sociedade, de promover o respeito aos direitos constitucionais,
e de promover a aplicação da lei. E é por isso que nós estamos organizando essa conversa para que isso ocorra celeremente. É um caso que emociona a senhora, isso é visível, né? A senhora se sente pessoalmente... Vai me dizer que no seu curso não tem aula prática. É porque não é possível não sentir essa dor. Não é possível ignorar que tem mais de 400 pessoas nessa situação de desaparecimento, não é? E, portanto, pessoas que têm parentes, que têm amigos, que são brasileiros como nós. É muito difícil não ouvir todo esse relato e não se emocionar. Doutora, a senhora mencionou erros de procedimento anteriormente. A senhora identificou quais erros e da parte de quem? No caso de Mariana. Houve um dos erros, eu acho que é na própria demora de definição de quem tem a atribuição para fazer o quê. Como nós estamos num Estado federal, há certas medidas que são de atribuição do Ministério Público Federal, outras que são do Ministério Público Estadual, algumas questões devem ser levadas à Justiça do Trabalho, outras à Justiça Federal e à Estadual. E esta indefinição sobre quem era competente para fazer o que ou decidir foi um dos erros desse modelo inicial de atuação em relação a Mariana. Perdemos muito tempo em relação a isso. É preciso aproveitar, portanto, esta reflexão feita naquela situação para a partir dali, organizar a atuação que precisa ser coordenada entre todos esses órgãos e, sobretudo, conciliando o que cada instituição vai pedir e que isso corresponda ao que a população atingida almeja e expressa como tendo um interesse ou um direito atingido. Organizar tudo isso, às vezes, exige muitas reuniões e elas têm sido feitas desde o sábado, em Minas, aqui em Brasília também, dentro do Ministério Público Federal e do Ministério Público Federal com outras instituições de Ministério Público, como o Ministério Público de Minas, o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, e nós estamos organizando para acelerar o processo. Nós brasileiros, nossas instituições, precisam realmente trabalhar com a ideia de resolutividade, de celeridade, para que promovamos façamos pedidos que sejam alcançáveis em breve tempo. E as empresas também. Isso é muito importante de ser realçado, que trabalham em território brasileiro. Elas têm que entender que essa atividade econômica é importante, mas é importantíssimo evitar os riscos que causam ao ambiente e à população. E se causarem esses riscos, é preciso que elas ajam rapidamente para indenizar, para reparar o dano, para restabelecer a vida da comunidade a uma situação de normalidade o mais breve possível. As pessoas precisam ter reparações não só econômicas, mas psicológicas. Barragens rompidas causam doenças. Há crianças que estão hoje contaminadas por elementos químicos, metais pesados, que estão nessa lama. E são crianças que vão contar com esse metal pesado no corpo a vida inteira e podem desenvolver outras doenças. Então, tudo isso é muito grave, tudo isso é muito sério e exige de todos nós, instituições e das empresas, que organizem a sua atividade para reparar os danos, para restabelecer a normalidade da vida. A Vale já anunciou algumas medidas até a desativação de algumas barragens. Como é que a senhora avalia isso? Pode trazer uma sinalização mais positiva para que não se arraste tanto tempo como no caso de Mariana? Eu espero que seja uma atitude de boa vontade, uma atitude positiva que vamos valorizar, e o nosso trabalho como Ministério Público é de controle e fiscalização. E vamos estar permanentemente em contato com outras instituições de controle, como a polícia, como outros órgãos de investigação, como a Defensoria Pública e, sobretudo, em conversa direta com os atingidos. Oi, aí. E aí, Edu? Cara, tomei uma decisão. Vou fazer minha graduação à distância. Sério? Eu também. No meu curso todo. As pessoas atingidas são as que devem expressar mais claramente qual é o tamanho do problema
que sofrem, da dor que sofrem, e isso tem que ser levado em conta sempre. A senhora teve com o doutor Valeixo, vocês falaram sobre... Falamos. Tem alguma ação junto com a Sim, ontem eu estive com o doutor Valeixo, que me fez uma visita junto com todos os atuais diretores da Polícia Federal, e combinamos que proximamente retomaremos o contato, exatamente para que as provas periciais a cargo da polícia já comecem a ser produzidas e já estão. A área precisa ser fotografada e periciada de modo a que, numa futura ação criminal ambiental, essas perícias já sejam feitas no mais próximo da data do rompimento da barragem, porque isso vai ser avaliado mais adequadamente em juízo. Então, nós estamos, junto com a Polícia Federal, caminhando para estruturar, inclusive, um modo como essa investigação para fins criminais é feita. Mas, nesse primeiro momento, não só isto é importante, não é? É também importante que haja indenização civil para as vítimas, para os atingidos. É preciso que as famílias sejam todas cadastradas, as famílias atingidas diretamente e mais remotamente, num círculo de efeitos desse rompimento, que não é só o dano direto, o dano físico, a morte das pessoas, mas a todo um grupo de pessoas que estão sendo atingidas mais reflexamente na cadeia de rompimento da barragem.